Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e distribuição e destruição, não distribuição, né? E destruição. E faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras, o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel, achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converta-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas suas mãos balança enganosa, e ama a opressão, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões. E pelo ministério dos profetas, propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo a Deus misericórdia, graça, pedindo que Ele bondosamente nos instrua pela sua palavra nessa noite. Oremos. Pai, agradecemos o Senhor o privilégio de culto, da comunhão com a sua igreja, e rogamos que o Senhor continue a nos edificar nessa noite, pela exposição da sua palavra neste momento, e a aplicação da mesma aos nossos corações, e que saiamos daqui dispostos a servir o Senhor com mais intensidade, dispostos a viver na sua presença, por causa do seu amor, por causa da grandeza do Senhor, mas por causa, ó Deus, que nessa noite nós tivemos o privilégio de sermos orientados, edificados pelo culto ao Senhor. E é em Cristo, o nosso Redentor, que oramos, confiamos e dependemos. Amém. Meus irmãos, eu sempre falo com vocês que a minha avó, quando nós nos machucávamos em casa, o remédio que ela tinha para nos dar para tudo nessa vida era um remédio muito amargo, era o boldo, né? E a minha esposa, para me lembrar da minha avó, ela plantou um pé de boldo em casa enorme. Irmãos, é um negócio amargo, eu acho que vocês já tomaram. E outro dia, conversando com um rapaz aqui na obra, e nós falávamos, né, de algumas coisas ruins, mas que no fundo era boa. E aí ele lembrou do bendito do boldo, né, falando assim: pastor, é assim, um remédio para ser bom mesmo, para ser bom, ele falava comigo,
tem que ser ruim. Mas que loucura é essa, rapaz? Não pode curar a gente um negócio docinho, gostoso, com sabor de mel, não é? Agora tem que ser amargo, esse negócio ruim. Eu não gosto disso, não. Às vezes eu melhorava só para não ter que tomar o remédio mais. Aí ele falou assim, não, pastor, olha, lembra do metiolate? Era assim, doía, que ardia, mas um negócio sarava. Remédio para ser bom tem que ser amargo. Irmãos, parece que o povo de Israel estava assim. Para serem curados, o Senhor tinha que mostrar para eles o quão amargo era a história de relacionamento deles. Parece que o Senhor, em diversos momentos aqui no livro de Oséias, e em especial nesses últimos capítulos, o Senhor confronta o povo. Sabe por quê? O Senhor, de fato, Ele confronta, Ele dá remédio amargo, Ele lembra a pecaminosidade, Ele lembra o nosso calcanhar de Aquiles, porque o Senhor confronta aqueles que Ele ama, e por amor o Senhor disciplina. E assim na história, mais uma vez, e nos versos aqui, nos capítulos finais, capítulo 12, 13, o Senhor vai lembrar isso, vai dar um remédio amargo à história do povo, vai lembrar o pecado do povo, mas no meio dessas doses, o Senhor vai lembrar mais uma vez o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua restauração. No capítulo 12, o Senhor fala dos filhos de Jacó. No capítulo de número 13, o Senhor faz lembrar a culpa de Efraim. Mas o capítulo de número 14, o Senhor lembra da restauração, da promessa. Quando nós estudamos o capítulo de número 11, todo o seu capítulo, o Senhor vem mostrando a pecaminosidade, que o povo sim era ingrato. Mas o Senhor amou, chamou, o Senhor redimiu, e que na sua graça, na sua misericórdia, o Senhor havia revelado a eles algo que aconteceria, a restauração. Por mais que a pecaminosidade do povo fosse grande, o Senhor iria restaurar, transformar o seu povo. Assim, lembrando dos tempos antigos, o Senhor mostra para esse povo que os pecados continuavam sendo os mesmos. Já que o Senhor confronta aqueles que Ele ama, o Senhor agora usa a história do próprio povo, para ensinar. E nessa noite eu quero olhar para isso. Olhar para duas questões muito básicas. Quando o Senhor nos confronta, Ele mostra o passado. E o passado deveria nos ensinar. Sabe por quê? A história, ela é pedagoga. Temos um ditado que diz que o tempo cura tudo. Sabemos que o ditado é mentiroso. Às vezes o tempo só realça a amargura, a ira, o rancor. Às vezes o tempo passa e nós continuamos os mesmos. Em alguns, parecem que até piora. Veremos como que o Senhor usa o retrato de uma família, o retrato de um homem, o retrato de um relacionamento, para mostrar que a história se repete. Não porque a história seja cíclica, mas porque o amor ao pecado, a insistência no coração do homem de se rebelar contra Deus, dia após dia, continua sendo o mesmo. Mas que no meio de toda essa tragédia, nós temos um Deus grandioso, amoroso, que apesar de quem somos, nós devemos olhar para quem Deus é. Grande, misericordioso,
poderoso e amável. E assim, Deus vai mostrando o passado. Irmãos, deveríamos aprender com o passado. Às vezes eu lembro de histórias de relacionamentos, em especial com a minha família, e ouço a voz dos meus avós, ouço a voz do meu pai, da minha avó, que já partiram, e quando fecho os olhos, parece que ouço eles falando comigo assim: menino, você deveria aprender. E tem um ditado muito peculiar na minha casa, repetido por esses parentes tão queridos, que dizia assim: você parece filho de lobo, quanto mais velho, mais bobo. Parece que você não aprende, bate a cabeça no mesmo lugar, e deveria aprender. Aprende, meu filho. Meus irmãos, é assim que Deus está fazendo com o povo, e usando palavras que nós olhamos são terríveis, porque o Senhor olha para Efraim, desde o versículo de número 12 do capítulo 11, olha aí, os versos anteriores ao capítulo 12, o último versículo: Efraim me cercou por meio de mentiras, a casa de Israel com engano. Olha, mentiras, engano. O meu povo me cercou com promessas falsas. Vocês sempre prometeram caminhar na minha presença, mas na primeira oportunidade se desviavam. Não só mentiam, mas também enganavam. Vocês usavam palavras para corromperem. Para corromper a Deus? Não. Para corromperem os vossos relacionamentos. Vocês, e a ideia aí de palavras com engano, vocês, nos seus relacionamentos, agiam ardilosamente, traiçoeiramente. Às vezes, nós podemos lembrar, então, dos nossos relacionamentos, de pessoas que falam uma coisa e agem de modo contrário, oposto. E era assim que Deus olhava para o seu povo e dizia: vocês estão prometendo algo para mim e não estão cumprindo. Sabe por que vocês estão fazendo isso? É porque vocês estão se alimentando com o vento. E essa é a imagem. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. É claro, não vou lembrar da imagem que temos das brincadeiras com vento, mas é isso que o Senhor está olhando para o seu povo e dizendo: vocês estão se alimentando do quê? Não é da minha palavra, não é do meu cuidado, não é do meu pastoreio. Vocês estão se alimentando de algo que vai destruí-los. E se você observar o capítulo de número 13, caminhar um pouquinho aí, até o versículo de número 15 do capítulo 13, é a imagem que nós temos do vento leste. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele secará o tesouro de todas as coisas preciosas. Irmãos, quando nós não nos alimentamos da verdadeira palavra do Senhor, da boca do Senhor, nós morremos. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz, por ocasião da sua provação, quando ele foi levado ao deserto,
E ali durante 40 dias e 40 noites, ele foi testado pelo inimigo. E talvez no ápice da fome, o inimigo olha para ele e fala assim: eu sei que você tem poder. O seu poder é grandioso. Seja quem você é, o Todo-Poderoso Cristo, e ordena para essas pedras que elas se transformem em pães. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo de onde vem o seu sustento, o seu alimento, ele olha e diz, repetindo a instrução dada por Moisés ao povo, lá no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Irmãos, deveríamos aprender com o passado do povo de Israel. Foi assim que o Senhor orientou o povo em Deuteronômio, no capítulo de número 8. Eu levei vocês para o deserto, eu provei, eu testei vocês. Mas vocês não entenderam. Vocês não confiaram em mim. Vocês precisavam entender que nem só de pão viveria o homem. E o Senhor relembra todo o cuidado que Ele teve com o povo de Israel no deserto. E mais uma vez o Senhor está lembrando a história, o passado. Mentiras, engano, alimento ruim, alimentando-se com o vento. E o pior, se alimentando com aquilo que iria matá-los. Se você voltar aí no livro de Ezequiel, volte às suas páginas da Bíblia e chega em Ezequiel no capítulo de número 17, porque esta é a mesma imagem que nós temos do vento que vem do Oriente, que vem do Leste. Vento de destruição. Versículo de número 10 do capítulo 17. Mas ainda plantada, prosperará. Acaso, tocando-lhe o vento oriental, é o vento que vem do leste, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. O Senhor só está lembrando o povo das suas palavras, dizendo que quando nós nos alimentamos de algo que não seja a voz do Senhor, a ruína, ela chegará até nós. O proceder do povo, então, era destrutivo, porque o alimento era ruim. Multiplica mentiras e destruição. As alianças que vocês fazem aliança com a Síria, e o azeite leva ao Egito. Aqui ele está lembrando simplesmente a história. Segundo o livro dos Reis, o capítulo 17, vai mostrar que o rei Oséias, em aliança com o rei da Síria, estava conjecturando a destruição do reino, com o Egito, com os inimigos. Vou pedir que abra, por favor. Vamos usar as Sagradas Escrituras. Segundo livro dos Reis. Vai lá no capítulo de número 17. E olhe para o capítulo 17. Nos diz assim, versículo de número 3, fala que Oséias ficou sendo servo do rei da Síria e pagava a ele tributo, pagava os impostos. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração,
porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Olha, o Senhor está lembrando o povo, dizendo que eles de fato estavam agindo desta forma, com suborno e promessas no relacionamento com Deus. Ah, irmãos, parece que de suborno e promessas vivem muitos espiritualmente, fazendo aquelas promessas a Deus. Senhor, se o Senhor abrir a porta de um emprego, eu vou pegar o primeiro salário e depositar na sua presença. Senhor, se o Senhor me der um emprego melhor, que eu receba mais, eu vou ser dizimista e ofertante fiel. A igreja está até em construção, eu vou dar uma oferta boa para a construção. Senhor, se o Senhor me curar desta doença, eu prometo que nunca mais eu sairei da sua presença. Quantas vezes nós fazemos assim? Quantas vezes nós queremos barganhar com Deus e levamos ofertas de azeite ao Egito, para o inimigo? Nós fazemos concessões, fazemos pacto. Eu disse que buscaria ao Senhor, eu disse que serviria ao Senhor, mas depois que acabar a faculdade, ou então quando os meus filhos estiverem criados, ou então quando eu já for velho, e aí eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Ou então quando eu me aposentar, porque quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo, e tendo mais tempo, eu vou servir ao Senhor. O Senhor lembra todo esse procedimento pecaminoso. A história, então, deveria mostrar e ensinar a pecaminosidade que tanto você, eu e Israel, nós o temos. Mas a história mostra o proceder do Senhor, que julga. E durante toda a história, Deus julgou o seu povo. E irmãos, a história é pedagoga, ensina. Nós não passaremos despercebidos aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo diz isso, que nós chegaremos diante do Senhor para uma prestação de contas. A Bíblia nos diz que diante do Senhor nós nos apresentaremos com aquilo que nós fizemos de bom e de mal nesta terra, para sermos julgados. E o Senhor diz então que Ele está de fato em contenda. Há um litígio, há uma queixa estabelecida. Judá tem contenda. Castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. O Senhor está pegando aqui, meus irmãos, o retrato familiar, a história de Jacó, a história do relacionamento de Oséias, a história minha e sua. Havia um quadro há um tempo atrás na TV que mostrava uma família, né? A grande família. Falando assim, olha, essa família ela é muito linda. Mas era uma família desajustada, né? Havia um mentiroso. Aqui o Senhor, além de pegar o retrato de uma família, de Oséias, Ele pega o retrato de um outro relacionamento, o de Jacó, para mostrar que o povo, assim como Jacó,
havia agido traiçoeiramente, para mostrar que o nosso pecado, de fato, é tão grave, que brota dos nossos corações, que não há quem escape diante dos olhos do Senhor. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Vocês têm a capacidade de olhar para mim e apontar os meus pecados, como eu tenho a capacidade de olhar para vocês e apontar os pecados. Nós podemos fazer isso, e às vezes eu lembro das reuniões com mocidade, as reuniões com a igreja, para a gente levantar os problemas. Se você fizer uma reunião para apontar os problemas, por que a sociedade não vai para frente, por que a igreja não vai para frente, por que o relacionamento não vai para frente, todo mundo vai levantar um problema, vai apontar o dedo e vai tocar na ferida. Irmãos, o Senhor está dizendo assim, esse não é o privilégio do outro, de ter problema, de ser pecador. Esse é um problema do seu coração. É assim que nós o somos diante do Senhor. Pecadores. E olha só a história que ele pega. Jacó. Falando que Jacó, desde o ventre, combatendo aquela ideia que nós somos pecadores somente quando nós completamos 7 anos de idade, né? Até os 7 anos é a idade da inocência. Ninguém vai para o inferno antes dos 7 anos de idade, porque é com 7 anos que a pessoa então começa a ter ideia de pecado, porque rompe a sua inocência. O Senhor pega a história de Jacó para dizer assim, olha, desde o ventre, ele tentou trapacear o seu irmão. Os irmãos conhecem a história de Jacó, né? Do enganador, do trapaceiro, do mentiroso, daquele que queria levar vantagem em tudo. Mas a história está aqui para mostrar, irmãos, que embora Jacó fosse tão pecador, o Senhor olhou para ele e agiu com misericórdia, com graça. E ao olhar para a história e falar que o povo de Israel era pecador, era miserável, história essa que o Senhor vai repetir em versos posteriores. No capítulo de número 12, o versículo de número 3, 4, o Senhor mostra a pecaminosidade do povo. Versículo 7, o Senhor aponta mais uma vez para a história de Efraim, coisa que ele já falou em versos anteriores no livro de Oséias, dizendo que Efraim, aquele mercador, ele usava uma balança enganosa, que ele amava a opressão. Olhando para Efraim, Efraim dizia assim, olha, quer saber de uma coisa? Nós não temos pecado algum. Por mais que a gente engane, trapaceie, nós somos honestos. Parece até o nosso país, né? Quando nós brigamos pelas injustiças do governo e fazemos a mesma coisa nos nossos relacionamentos. Falamos que o governo é terrível, o governo nos rouba. Mas se nós contratamos alguém, nós queremos pagar o preço da miséria para contratarmos. Se alguém nos der um troco errado, nós falamos assim, ó, quem errou foi ele. Se alguém deixar cair um dinheiro, nós pegamos. Nós não vimos, né? Nós falamos que achou, né? Achado é o ditado, não é? Não é roubado. Quem perdeu é que é um relaxado, né? É assim que nós falamos.
Quantas vezes nós olhamos para a história e repetimos com a mesma pecaminosidade? Se há em Gileade, versículo de número 11, transgressão, pura vaidade são eles. Somos vaidosos. Lutamos não pela glória do Senhor, mas pela nossa glória, o nosso orgulho. Sacrificam bois em Gilgal. Os seus altares são como montões de pedra no sulco dos campos. O nosso proceder, como Efraim. Efraim, muito amargamente, provocou a ira do Senhor. Ah, irmãos, os nossos pecados têm esse efeito de provocar a ira santa do Senhor. E o Senhor, por causa de um pecado apenas, deveria nos destruir. Imagem que gosto de lembrar bastante. Imagem do evangelismo explosivo. Você pode fazer um omelete no meio de uma cartela de ovos. Se tiver apenas um estragado, já está condenado todo o seu omelete. A Bíblia diz assim, que se você for bom praticante da lei e cumprir 99% dos requisitos e pecar apenas em um, você se faz réu de toda a lei e deve cair sobre você o juízo do Senhor, a ira do Senhor, porque você está condenado no todo. O Senhor lembra o pecado do povo, mas não deixa o povo morrer na pecaminosidade. Mostra a sua grandeza, o seu amor. O retrato de família é ruim. O relacionamento de buscar, andar na presença do Senhor, também não é bom. E o Senhor já havia falado isso em Miqueias, no capítulo de número 6, lá no versículo de número 8, quando o Senhor fala assim, eu não disse para você, Israel, o que eu peço de vocês? Que amem a justiça, andem diante do Senhor, cuidem do próximo, temam verdadeiramente a mim. Mais uma vez o Senhor faz isso, e no versículo de número 6, 5 e 6, o Senhor começa a apontar dizendo, olha, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, lembrando para a grandeza, o poder, mas relembrando o povo da sua aliança. Eu, o Deus Todo-Poderoso, que estou em relacionamento com vocês, clamo a vocês, lembrando a história de trapaça, engano, mentira, como que vocês têm agido comigo, para que vocês se convertam. Versículo de número 6, converta-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera. Olha a relação de converter, guardar, preservar o juízo, a retidão, de esperar, confiar no Senhor. Ah, meus irmãos, nós precisamos ouvir isso sempre, porque sempre tomamos caminhos errados na nossa vida, e precisamos então mudar o nosso proceder, voltar atrás, reconhecer que estamos errados, que pecamos diante do Senhor. Precisamos ser lembrados da necessidade de guardar as palavras que o Senhor tem ordenado todos os dias, porque facilmente nós damos ouvidos a outras vozes. Foi assim desde o primeiro relacionamento com Adão e Eva. A serpente, não foi assim que o Senhor disse. Você não precisa se privar do privilégio de comer do fruto que o Senhor disse para você nem sequer tocar. Não. Você não poderia comer.
Mas foi assim com o nosso pai Abraão. Abraão, Deus fez uma promessa, mas nós já estamos velhos. Vamos criar uma alternativa? Nós temos uma concubina. Use, faça cumprir a promessa do Senhor. Nós ouvimos isso no decorrer de toda a história. O diabo tentou fazer isso com o nosso Senhor. Oferecer alternativas. Precisamos aprender a guardar. Essa foi a mensagem dada para a evangelização, para o anúncio e proclamação da verdade. Vocês vão sair, ir por todo mundo, vão pregar o evangelho e vão ensinar a todos os seguidores a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer conhecer alguém que ama verdadeiramente o Senhor? Quem ouve a minha voz, guarda os meus mandamentos. Os filhos de Deus são conhecidos, porque eles guardam o mandamento do Senhor. E esperar no Senhor é difícil. Eu lembro de alguns anos atrás, de uma mensagem que eu fiz, cujo título era Esperemos no Senhor. E em determinado lugar que eu preguei, eu li o texto, orei, e na hora de iniciar a mensagem eu fiquei em silêncio. Durante quase 2 minutos, sem falar nada. Depois de 2 minutos eu comecei a falar, e quando terminou a mensagem, uma irmã me procurou, falou assim: pastor, que agonia, ver o senhor lá na frente, sem falar nada, olhando para a gente. E de fato, meus irmãos, orar e esperar no Senhor, sem o Senhor fazer nada, falar nada, e o Senhor dizer simplesmente: espere, tenha paciência, acalme o seu coração. Nós que gostamos da agitação, nós que gostamos de coisas realizadas para ontem, não é assim? Liga o celular, ele não fica com a tela branca, a gente já acha que deu algum problema, precisa trocar. O computador, meu Deus do céu, agora a gente tem que esperar o quê? 12 segundos para estar a tela aberta. Se passar disso, já tem a agonia, fica com o pé, né? Vai. Enviou a mensagem e ficou aquele negocinho rodando ali, a gente já acha que o problema é a internet. Esperar no Senhor. Continuar caminhando. É assim que o autor aos Hebreus nos diz. Que nós devemos caminhar, não porque vemos. A fé é a certeza daqueles que esperam no Senhor, não porque caminham por vista, mas porque caminham, porque têm a certeza do Deus que está com ele. É assim, meus irmãos, que devemos caminhar, esperando no Senhor, porque Deus é grandioso para conosco. Deus revelou o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, chamando o seu povo, mesmo o povo sendo pecador. Versículo de número 9, mais uma vez nos lembra: mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Olhem para a história, eu tenho cuidado de vocês, ainda farei vocês habitarem em tendas, como nos dias de festa. O que o Senhor está lembrando o povo é da sua promessa, que foi anunciada e realizada. Olha para o Egito.
Mas olhem para o futuro de vocês. Promessa que mais uma vez está sendo dita, e o capítulo de número 11 relembra isso, e o capítulo de número 14 vai nos apontar para isso novamente, a restauração do povo. Dizendo que o Senhor vai nos conduzir para um lugar que de fato mana leite e mel. Eis que vos tenho preparado um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Dos seus olhos ele enxugará toda a lágrima. Promessas de esperança, mostrando quem é Deus sobre as nossas vidas. Mostrando que de fato ele falou, anunciou. Falei aos profetas, multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Ah, meu povo, quanto eu tenho anunciado. O autor aos Hebreus diz a mesma coisa, que Deus nos falou por profetas, e que hoje, em nossos dias, Ele nos fala por Cristo. Quantas vezes nós caminhamos esperando, como diz o filme, né? À espera de um milagre, querendo que algo aconteça, querendo que alguém ligue no telefone, alguém que não saiba da nossa história e traga uma palavra de conforto, de consolo, de esperança, quando o Senhor já nos deu toda a esperança necessária, dizendo: eu sou contigo por onde quer que andares, dizendo: eu te amei, quando vocês eram meninos, eu chamei vocês de filho, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que batalha as vossas guerras, que luta por vocês. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. O Senhor está lembrando: ah, meu povo, eu sempre guardei vocês. Por mais que vocês sejam pecadores, por mais que vocês não sejam merecedores, eu fiz isso porque eu vos amo. Irmãos, a esperança que temos, o remédio de dizer que nós somos pecadores, de olhar para a nossa história como olhando para a história do povo de Israel e ver um relacionamento quebrado, a pecaminosidade cada dia sendo revelada em nossas ações, sabermos que nós somos alvos do amor, da misericórdia, da graça de Deus, é o remédio que nos conforta, que nos consola, que nos faz caminhar, que nos faz levantar amanhã e ter os desafios que temos pela frente, as batalhas do trabalho, do relacionamento ruim que muitas vezes nós nos encontramos, da luta com os problemas domésticos, familiares, mas a certeza que em todos esses momentos Deus é conosco, porque Ele é o nosso Deus, que nos amou, que nos chamou pelo nome, que nos redimiu, e que disse que estaria conosco todos os dias, por causa do sangue precioso de Cristo, que foi vertido em nosso favor. Essa é a esperança. Somos pecadores? Somos. Mas nos contentamos com o nosso pecado? Não. Não somos enganadores do Senhor. Usando a frase de um autor, que é a frase até de um livro, né, do Max Lucado, Simplesmente como Jesus. Neste livro, o autor diz assim, que Deus lhe ama como você é, do jeitinho que você é, mas Ele se recusa em deixá-lo como você está. Nós somos pecadores, irmãos, mentirosos como Jacó, enganadores como Efraim. Nós somos terríveis. O quadro nosso não é bom.
Mas Deus nos amou, nos redimiu e por Cristo nos transformou, para que nele nós sejamos verdadeiramente restaurados. Ao sair daqui nessa noite, se há algo bem pentecostal que eu posso falar para vocês, tome posse dessa verdade, que em Cristo nós fomos restaurados. Vamos colocar-nos de pé e vamos orar nesse